Muito bom nós estarmos na casa do nosso Deus, desejosos de aprender mais da palavra dele. A nossa oficina, pelo tema que nos foi proposto, é o valor da Bíblia para o jovem cristão. Nessa oficina nós vamos tratar de alguns aspectos bem teóricos da palavra de Deus, bem técnicos, embora também nós teremos o momento da parte prática. Por que é importante nós conhecermos alguns aspectos teóricos do que é a palavra de Deus, como a palavra de Deus foi inspirada? Para que nós tenhamos um conhecimento e valorizemos essa palavra. Então é importante nós compreendermos alguns aspectos, embora sejam práticos, mas também teóricos do ensino da palavra do nosso Deus. E nós vamos ler dois textos, um que está lá no Salmo 119, verso 9. E esse texto nos diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. E também, segundo Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, que nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, reverendo. Para toda boa obra. Vamos fazer uma oração nesse momento. Curve sua cabeça e vamos orar a Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estar na tua casa, depois de ter te louvado, te adorado, para aprender mais da tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pela vida desses jovens, pelo desejo deles de te conhecer mais, porque o Senhor tem inclinado esses jovens a uma busca constante da tua presença. Nos ajude, ó Deus, a compreender a tua palavra juntos, para sermos edificados pelo teu Santo Espírito. Usa-me, ó Deus, como instrumento em tuas mãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, muito fácil de ser respondida. Por que vocês creem na Bíblia? Pergunta fácil. Não é fácil essa pergunta? Por que vocês creem na Bíblia? Vou pegar aqui o meu irmão presbítero. Por que o irmão crê na Bíblia? Porque Deus concedeu fé. E quem garante que esse livro não é um livro enganoso? Como que você tem tanta certeza, Débora, que a palavra de Deus realmente é um livro de Deus? Sim, mas e o que é essa fé? Da onde surgiu essa fé? Como que nós podemos ter tanta certeza que nós não estamos sendo enganados e que eu não estou enganando vocês nessa noite? É fácil, gente? Não é fácil? Não é não. Não é fácil nós respondemos essa pergunta. Por quê? Porque nós cremos na palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, como disse o nosso irmão, nos deu fé e nos inclina a crer. Agora, humanamente falando, nós não conseguimos explicar. Não há explicações lógicas, humanas, para nós demonstrarmos o porquê nós cremos na palavra de Deus. Nós simplesmente cremos. Não é verdade? Simplesmente cremos. E esse crer se torna cada dia mais forte na nossa vida, e chega um momento em que nós não conseguimos mais viver sem essa palavra
do nosso Deus. Então, crer na Bíblia só é possível por meio da ação do Espírito Santo em nós. Por isso que a palavra de Deus nos diz que a pregação é loucura para aqueles que perecem. Loucura para aqueles que perecem. Quem aqui está na faculdade? Já está na faculdade? Ele. Que curso você faz, amigão? Marketing digital. Administração, quem mais? Psicologia. A psicologia. Lá no seu... Que semestre você está? Está indo para o segundo ainda, né? Você já falou para os seus amigos que você crê na Bíblia? Já falou para eles? E já falou para a sua professora que você crê na Bíblia? Todo mundo ali sabe que você crê na Bíblia? E como que eles olham para isso? Vai chegar um momento que algum professor vai falar para você que crer na Bíblia é um suicídio intelectual. Um suicídio intelectual. Ou seja, que não é possível alguém inteligente crer na Bíblia. Crer na Bíblia. Essa é muitas vezes a ideia que a sociedade em geral transmite para nós. O irmãozão lá já falou que crê na Bíblia lá? E todos respeitaram? Também, né? Com essa altura até eu ia respeitar, né? É ou não é? Até eu ia respeitar, né? O irmãozão ali atrás também já falou que crê na Bíblia. Respeitam, mas chegará o momento de vocês serem questionados também do porquê vocês creem na Bíblia. Por isso que o que nós vamos falar nessa noite é de extrema importância para que nós possamos firmar a nossa fé e compreender alguns aspectos técnicos, mas ao mesmo tempo práticos, para que nós possamos defender o que nós cremos, que é a palavra de Deus. Todos nós sabemos que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta para Timóteo, o objetivo dele era orientar aquele jovem pastor em relação ao ministério dele. Durante o tempo do seu ministério, ele teria que enfrentar muitas dificuldades. E para enfrentar essas dificuldades, ele precisaria estar fortalecido no que ele já conhecia, no que ele havia aprendido. Ou seja, a palavra de Deus. Não havia outra forma, outra maneira de Timóteo pastorear a igreja, desenvolver o seu ministério, se não fosse baseado na palavra de Deus. É claro que nós sabemos que o Novo Testamento, naquele contexto, ele estava sendo formado. Ainda não existia o Novo Testamento. Existia a lei, né, o Pentateuco, o Velho Testamento em geral, mas o Novo Testamento ainda estava em fase de elaboração pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que quando o apóstolo Paulo diz que Timóteo deveria crer nas Escrituras e que toda a Escritura é inspirada por Deus, o apóstolo Paulo estava falando tanto do Velho Testamento, como também do Novo Testamento que estava sendo elaborado e com certeza iria concluir no determinado momento com a revelação de Deus, e naturalmente eles poderiam então usar toda a Escritura como nós usamos toda a Escritura. Algo que nós devemos entender
é que não existe para nós uma diferença entre Velho e Novo Testamento. Muitas vezes, as pessoas questionam, mas esse aspecto é Velho Testamento. Quer ver um detalhe? Dízimo. Aqueles que são contra o dízimo dizem, não, pastor, mas dízimo é Velho Testamento. No Novo Testamento nós não temos a prática do dízimo. Isso é uma incoerência. Por que é uma incoerência? Porque toda a Escritura é inspirada. Então o Novo Testamento nada mais é do que a continuidade, ou vamos dizer, uma interpretação correta do Velho Testamento. Por isso que para nós olhamos para o Novo Testamento como uma continuidade do que Deus começou no Velho Testamento. Não há um rompimento, não termina um para depois começar o outro. Pelo contrário, é uma revelação progressiva, que Deus começou no Velho Testamento e que durante toda a história da redenção culminou lá no Novo Testamento, em Apocalipse. É algo extremamente progressivo. Por isso que para nós como cristãos não há diferença. O velho, o novo é palavra de Deus, é regra de fé e prática para nós. O primeiro aspecto que nós precisamos, entrando no texto, analisar, parece algo óbvio também, é que Deus é o autor da Bíblia. Deus é o autor da Bíblia. A ideia de inspiração é que a palavra de Deus foi soprada por Deus. A palavra inspiração para nós tem a ideia de algo de dentro para fora, fulano estava inspirado para escrever uma carta para a namorada. Bom, hoje nem se escreve mais carta, agora manda um WhatsApp, uma mensagem. Na minha época não, você tinha que ali escrever a cartinha para a namorada, para quem você gostava, e aí pedir para uma amiga ou um amigo lá entregar essa cartinha, e aí você ficava na expectativa da resposta, não é verdade? Que viria, ou talvez nunca viria essa resposta. Então a ideia que nós temos de inspiração é algo de dentro para fora, mas a inspiração bíblica é algo de fora para dentro. Ou seja, Deus, Ele soprou a sua palavra para uns escritores que Ele mesmo escolheu, e nós vamos ver mais à frente. Algo que deve estar bem claro na nossa mente, é que esta palavra não foi apenas entregue aos homens, mas foi preservada por Deus. Deus preservou quanto ao seu registro e quanto à sua conservação. E aí entra aquele aspecto que nós iniciamos. Quem garante que a Bíblia é correta? Quem garante que nós não estamos sendo enganados? É que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e automaticamente nós somos levados a crer na Bíblia. Essa Bíblia que Deus inicialmente é o autor. A inspiração bíblica, isso aqui é muito interessante, garante que seja registrado de forma fidedigna aquilo que a inspiração profética fazia com respeito à palavra do profeta. Lá no Antigo Testamento, Deus se revelava aos profetas. Naturalmente, ele se revelava de uma forma direta. Como de uma forma direta? Por meio de sonhos, por meio de visões, era a maneira como Deus se revelava. Tanto que lá em Hebreus, a palavra de Deus nos diz que outrora Deus, falou aos nossos pais, por meio de várias formas, de várias maneiras. Por último, agora nos falou pelo Filho, que é Jesus Cristo. Por isso que nós entendemos que não existe novas revelações. Sabe aquela ideia de alguém chegar para você e dizer: eis varão que eu vos digo,
e que vai acontecer isso, aquilo outro. Isso não existe. Isso não existe. Não é palavra de Deus, de modo algum. A nossa confissão de fé, vocês já conhecem a confissão de fé de Westminster, né? Alguém aqui já ouviu falar? Vai me fazer passar vergonha, Débora. Já ouviram falar, né? Os nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster, o breve catecismo e o catecismo maior. Olha o que a nossa confissão de fé diz: que a autoridade da Sagrada Escritura, da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é o seu autor. Aqueles críticos que tentam confundir a nossa mente, dizendo que nós não podemos crer na Bíblia, eles transmitem a seguinte ideia: eles dizem que a igreja escolheu quais seriam os livros inspirados. Mas nós cremos de uma maneira diferente. Não. Apenas reconheceu aqueles livros que Deus inspirou no cânon, na Bíblia, na Escritura Sagrada. Então a igreja, ela não escolheu aqueles livros que fariam parte da Bíblia. Não, ela apenas reconheceu como inspirados. Como inspirados. Se surgir alguma dúvida, podem perguntar, viu? Um aspecto importante para nós compreendermos a palavra de Deus é o aspecto da revelação plenária. O que é a revelação plenária? Porque toda a Escritura é plenamente inspirada, de Gênesis ao Apocalipse. Tudo que foi registrado o foi pela vontade de Deus. Então quer dizer, o livro que nós temos em nossas mãos, a Bíblia, seja na versão impressa ou na versão digital, no celular ou no tablet ou no computador, onde você use a palavra de Deus, contanto que use, contanto que leia a palavra, ela foi plenamente inspirada. Ou seja, não há nada na Bíblia que não tenha sido inspirado, ou seja, dado por Deus. Existia um teólogo chamado Calbart, e acredito que alguns já devem ter ouvido, o pastor João Pedro, acho que o presbítero também. Ele dizia o seguinte, que a Bíblia não era a palavra de Deus, mas ela se tornava a palavra de Deus. Parece até bonito, né? Nossa, a Bíblia se torna a palavra de Deus. Não, pastor, naquele momento que eu leio aquele livro, aquele texto fala de uma maneira no meu coração, e ali se torna a palavra de Deus. Parece bonito, mas não é. Por que não é? Porque a Bíblia não se torna a palavra de Deus, ela é a palavra infalível de Deus. Não há como nós entendermos de outra forma. E a própria palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Porque lá em 2 Pedro, nos diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então quer dizer, tudo que nós temos por vontade divina, da parte de Deus. A Bíblia veio diretamente de Deus, e dessa forma não há contradições entre o que a Escritura diz e o que Deus pensa. Entre o que a Escritura diz e o que Deus pensa. Olha só que interessante, algumas igrejas que são chamadas neopentecostais ou pentecostais, de alguns ramos não tão tradicionais,
eles possuem a prática das chamadas revelações. Muitas dessas revelações contradizem o que a palavra de Deus ensina. Contradizem o que a palavra de Deus ensina. O que a Bíblia ensina sobre o casamento? Que não há separação, não é isso? Que a Bíblia ensina? Que nós casamos e a ordem de Deus, o ideal de Deus é que não haja o divórcio. Acontece? Acontece, mas não é o ideal de Deus. Mas existem algumas denominações onde aquela pessoa que está recebendo aquela revelação simplesmente diz que Deus está revelando que aquela mulher deveria separar do seu marido e casar com outro homem, e que aquele homem deveria separar da sua esposa e casar com outra mulher. É loucura, não é loucura? Porque se a palavra de Deus diz que não pode haver divórcio em relação ao casamento, que não é o ideal de Deus, então como que Deus poderia se contradizer em relação à sua fala? Não há como, não é possível. Por isso que nós cremos unicamente e exclusivamente no que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus foi dada de uma forma dinâmica, ou seja, Deus não anulou a personalidade dos seus escritores. Ele não anulou a personalidade. Pelo contrário, Deus usou as suas experiências, as suas pesquisas, as suas aptidões e manteve o quê? O estilo de cada autor. Por exemplo, Lucas era um historiador. Então ele registrou o seu evangelho, de uma maneira diferente. É como eu pegar 3 pessoas, pegar 3 de vocês e dar um texto para vocês lerem aquele texto, e depois vocês devem reescrever aquele texto com as suas palavras. Com as suas palavras. Os 3 textos saíram iguais? Não. Por quê? Porque cada um tem um estilo de escrever, cada um tem um vocabulário próprio para escrever, cada um tem uma forma de expressar a ideia, ou seja, você leu aquele texto e agora você vai expressar a ideia daquele texto de maneiras diferentes. De maneiras diferentes. Como se fosse uma redação, Uma redação que alguém lhe desse um tema para vocês escreverem a redação. Na minha época, nós tínhamos muito que era chamado de descrição. O que a professora fazia? Ela colocava uma imagem, o quadro de uma imagem, naquela época não tinha data show, gente. Então ela colocava o quadro de uma imagem e nós deveríamos escrever a respeito daquela imagem, descrever aquela imagem. Então cada um olhava para um detalhe diferente daquela imagem e fazia aquela descrição. Deus nos criou individuais, ou seja, com características individuais. E cada um tem uma característica, uma maneira de pensar, uma maneira de ser. E Deus, então, Ele não anulou isso quando Ele escreveu a Bíblia. Pelo contrário, Ele usou o que o ser humano tinha de melhor, que Ele mesmo havia dado para aquele ser humano. Por exemplo, numa sala de aula, tem aquele aluno que tem uma facilidade tremenda para fazer uma redação, não tem? Parece que ele olhou, ele já pensou no tema, o texto já está escrito. Mas tem outro aluno que tem uma facilidade maior em matemática, que talvez aquele que tem a facilidade para escrever uma redação não tenha. Isso quer dizer, são potenciais que Deus concedeu a cada um de nós, diferentes. E Deus então utilizou esses potenciais para os seus servos. E olha o que Pedro fala dos escritos de Paulo. Viu, alguém poderia trazer um copo de água, fazendo um favor? Qualquer um dos irmãos.
por caridade. Olha o que Pedro, o apóstolo, falou sobre o apóstolo Paulo. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Ou seja, Pedro está dizendo: olha, quando eu leio os escritos do apóstolo Paulo, eu tenho dificuldade para entender alguns aspectos. Por quê? Porque a maneira de Paulo escrever era uma... Obrigado, irmão. Pode deixar, isso. A maneira de Paulo escrever era uma, a maneira de Pedro escrever era outra. E Pedro diz que Paulo escrevia de uma maneira difícil. A escritura também foi verbal. E olha que interessante, gente. Deus revelou por meio de palavras, e todas as palavras dos autógrafos originais são palavra de Deus. O que são esses autógrafos originais? Vocês sabem que a Bíblia inicialmente, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Algumas porções do Velho Testamento, nós temos também o aramaico. O aramaico. Então esses são os autógrafos originais. Mas Deus revelou como? Por meio de palavras. Por meio de palavras. Então a inspiração se estende aos pensamentos e também às palavras. Aos pensamentos e às palavras. Existe alguma forma de nós falarmos sem pensar? Aí você deve estar imaginando, né? Eu quando estou nervoso eu falo, depois eu penso, né? Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas de nós escrevermos algo sem pensar primeiro nas palavras que nós vamos usar, até mesmo no Enem, gente, que você tem pouco tempo ali para conseguir fazer aquela redação, você precisa pensar no que você vai escrever, e esse pensamento, naturalmente, ele vem por meio de palavras. Mesmo que você consiga visualizar imagens, mas você precisa o quê? De palavras na sua mente, para que você consiga escrever. Então a palavra de Deus, ela foi revelada dessa forma. A palavra de Deus é uma palavra sobrenatural. E aqui entra um detalhe que nós precisamos parar um pouco. Aqueles que têm a prática boa de ler a Bíblia todo ano, já perceberam que alguns textos do ano anterior falam ao nosso coração de uma maneira diferente dos textos desse ano que nós lemos. Por exemplo, você vai ler Salmos. Então no ano passado você leu o livro de Salmos, esse ano você está lendo o livro de Salmos. Se você tem o costume de anotar na Bíblia, você vai perceber que os textos que você está anotando esse ano são diferentes do ano passado. Por quê? Porque a palavra de Deus, como ela é uma palavra sobrenatural, ela se renova a nossa vida de acordo com o contexto que nós estamos vivendo. Porque cada ano é diferente para nós. Por que é diferente? Porque nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, nós começamos a pensar de maneira diferente. Com certeza, quando nós vamos para a faculdade, naturalmente, depois de um tempo, nós já começamos a pensar de maneira diferente também. Quando nós começamos a trabalhar, nós começamos a pensar e agir de maneira diferente.
Quando nós saímos da casa dos nossos pais, da casa dos nossos pais, nós começamos a pensar e agir de maneira diferente. Quando se casam, não é verdade? Quando um homem e uma mulher se casam, eles vão morar juntos, casados numa casa que não a casa dos seus pais. Então há umas mudanças, certas mudanças. E a palavra de Deus, ela trabalha nas nossas vidas por meio dessas mudanças. Por meio dessas mudanças. Por isso que ela é sobrenatural. Ou seja, ela foi dada por Deus, diretamente por Deus, mas Deus usou também seres humanos, falhos, pecadores como eu e como você, mas que foram preservados naquele momento e por isso não cometeram nenhum erro na hora de escrever a palavra de Deus. A nossa confissão de fé também nos diz que a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo de Deus, que testifica em nossos corações. Então aí está o segredo do porquê nós cremos na Bíblia, por causa da ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Concluindo essa primeira parte, são aproximadamente 40 autores, 16 séculos, 3 idiomas, sem contradições não explicáveis e com um tema apenas: Jesus Cristo. Pense comigo, 40 autores escrevendo o mesmo livro, sem haver contradições. Sem haver contradições. Nós não conseguimos nem contar uma fofoca sem contradições, não é verdade? Não é isso? Se eu falar alguma coisa, seu nome? Ellen. Se eu falar alguma coisa para Ellen, e a Ellen for falar para o... Seu nome, amigão? Isso. Jefferson. E ela for falar para o Jefferson, com certeza alguma coisa vai dar uma aumentada ali. É ou não é? Vai acrescentar algo. E se o Jefferson for falar para a Débora, já vai ser diferente. Já vai ser diferente. Quando essa história chegar novamente para a Ellen vai falar: meu Deus, mas não foi isso que eu quis dizer. Isso já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. E acontece várias vezes. Agora imagine a palavra de Deus, 40 autores, 16 séculos, 3 idiomas, sem nenhuma contradição. Sem nenhuma contradição. Desde Gênesis até Apocalipse, nós temos uma mesma mensagem. Que mensagem é essa? Jesus Cristo é a mensagem. Jesus Cristo é a mensagem da palavra de Deus. Pessoal, alguma dúvida para nós continuarmos? Essa primeira parte é meio enjoadinha mesmo, viu? Meio cansativo. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Quando ninguém tem dúvida, a minha ideia sempre é: ou ninguém entendeu nada do que eu falei, ou todo mundo entendeu tudo, mas normalmente é a primeira, ninguém entendeu nada. Mas se surgir alguma dúvida, vocês podem perguntar. Vamos continuar então. A Bíblia é útil para os propósitos do autor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia é um livro culinário? É ou não é? Quem são as meninas aí que gostam de cozinhar? Nenhuma menina, gente, gosta de cozinhar. E os meninos? Ninguém gosta de cozinhar também? Vamos ter que promover um curso de culinária, né?
Na igreja também. É importante saber cozinhar, viu, gente? Importante. Não é um livro culinário. Fala a respeito da alimentação? Fala da alimentação própria daquele povo. Mas não é um livro para nós tirarmos receitas culinárias. A Bíblia é um livro científico? É ou não é, gente? O presbítero ali diz que não. Quem acha que a Bíblia é um livro científico? É ou não é, gente? Ele diz que não. E aí, ele está certo ou está errado? E agora, hein, irmão? Agora o bicho pegou, hein? E aí, gente? Ele está certo. Claro que ele está certo. A Bíblia não é um livro científico, mas fala a respeito de um povo, de uma época, e como aquele povo administrava a ciência que eles tinham naquele contexto. Naquele contexto. Há contradição entre a Bíblia e a ciência? Opa, agora... Há ou não há? Há, Débora? Há? Há contradição? Quem acha que não? O presbítero ali falou que não. Ele está firme ali no não dele. E aí, jovens universitários? Há ou não? Lá na psicologia, vai ter contradição entre a Bíblia e os conceitos? Quando você estudar sobre Freud? E quando há essas contradições, quem está certo? A Bíblia. E aí tem um detalhe, gente. É impossível haver contradição entre a Bíblia e a ciência. Por quê? Porque foi Deus que deu a Bíblia e foi Deus que deu a ciência. Quando há possíveis contradições, é porque a Bíblia não está sendo interpretada da maneira correta, ou a ciência não está sendo interpretada da maneira correta. Mas não há contradições entre a Bíblia e a ciência. Entre a Bíblia e a ciência. Não pode haver contradições, porque foi Deus que criou tanto a ciência como a Bíblia. Esse é um ponto determinante para nós. Em última instância, a Bíblia, como palavra de Deus, é uma verdade absoluta para a utilidade que Deus deu à Bíblia. Então isso é importante nós compreendermos. Por exemplo, o ensino se refere a ensinar doutrinas bíblicas ou sistema de verdade que Deus revelou na Escritura. Então, quando nós vamos para a igreja, o que nós vamos aprender? A Bíblia. Não é verdade? A Bíblia. Quando nós vamos para uma sala de escola dominical, o que nós vamos aprender? A Bíblia. Nós viemos aqui nessa noite para compreender a Bíblia. O que nós fazemos na igreja? Aprender da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Nós não vamos à igreja para jogar videogame, embora eu goste de videogame também. Entendeu? Eu gosto. Tenta acompanhar o meu filho lá no Fortnite, no Free Fire, mas tem hora que é difícil. Tem hora que é difícil. Mas eu gosto de jogar videogame também. Eu gosto de jogar. E até legal, em determinado momento, nós fazemos um campeonato de videogame na igreja, trazer a galera para jogar uma noite um videogame, alguns jogos, apresentar alguns jogos novos, aquele que sabe mais dar algumas dicas para aquele que sabe menos, seria legal. Mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. É um momento de lazer que é gostoso, é importante, nós podemos fazer sem dificuldade nenhuma, mas nós devemos separar bem. Ela é a exposição
de todo o conselho de Deus para a humanidade. Como é que está o tempo aí, irmãos? 10 minutos? Gente do céu. 15? Opa, melhorou aí, valeu, reverendo. Melhorou aí. Melhorou. Então vamos lá. Ensino. Nós temos, a Bíblia tem como objetivo nos ensinar. A Bíblia tem como objetivo nos repreender. Não é verdade? Paulo está dizendo que além de oferecer um sistema construtivo de verdade, a Bíblia também é suficiente para a acusação da falsa doutrina. E aí eu pergunto para você: existe uma verdade absoluta? E qual é essa verdade? É a Bíblia. Então a Bíblia, ela tem o poder para nos repreender, ou seja, nos falar o que é errado. É gostoso ser repreendido? Alguém aqui gosta? Chega e fala: nossa, gente, hoje foi tão bom lá em casa, cheguei lá em casa, minha mãe me deu uma bronca, mas foi gostoso essa bronca. É gostoso? Não é, né? Não é. Mas não é necessário? É necessário. Então a palavra de Deus, ela nos repreende. A palavra de Deus também nos corrige. A palavra significa restaurar a uma posição correta e denota o quê? Uma reforma moral. Uma reforma moral. Então a palavra de Deus, quando ela nos corrige, ela expõe o pecado e corrige o erro. Todos nós somos pecadores, não somos? Ou alguém aqui não pecou hoje? Tem gente que não pecou hoje aqui? Até o presbítero pecou? É? O pastor também pecou, viu, gente? Todos nós pecamos, por isso que todos nós somos corrigidos. Não existe super-homem ou super-mulher, não existe. Todos são pecadores. Para nós caminharmos, também educação na justiça. A palavra educação é a palavra paideia, ou seja, aquele que instrui, aquele que ensina. Por isso que essa palavra refere à instrução, à disciplina, ou a um programa de treinamento para o jovem, de forma que algumas traduções preferem a palavra treinamento. Ou seja, a palavra de Deus nos treina para a vida. Nos treina para a vida. Alguém que estuda que mora longe de casa, estuda longe de casa? Mora longe, também mora longe. Qual cidade? Curitiba. Você? Oi? Ponta Grossa, cidade boa. Minha mãe mora ali em Carambeí, pertinho de Ponta Grossa, cidades holandesas ali. Alguém mais? Não, né? Vocês se lembram do que o pai e a mãe de vocês ensinaram para vocês enquanto vocês estão morando sozinhos? Se lembra ou não? Se lembra ou não? Se lembrar é diferente de fazer o que ela mandou. Claro que se lembra. Claro que se lembra. A palavra de Deus é como se fosse a nossa mãe e o nosso pai nos treinando, nos preparando para nós enfrentarmos os desafios da vida. E a palavra de Deus que nos torna capaz de fazer isso. Não há outra forma. Por isso que a palavra de Deus, ela nos treina que a ética do reino de Deus. Há uma ética na sociedade. Embora nós vivamos numa sociedade onde alguns ensinam que não há uma ética universal, mas há uma ética universal. Em qualquer tribo indígena,
o índio sabe que matar é errado e que roubar é errado. E quem que ensinou isso para ele? Se ele não tem a palavra de Deus? O próprio Deus. Porque lá em Romanos, mais 10 minutos? Opa, ele está melhorando, gente. Daqui a pouco vai ser mais uma hora, de 10 em 10. Porque a palavra de Deus nos afirma que Deus gravou no nosso coração a lei. Por isso que há uma ética universal. A nossa consciência diz o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. E para nós como cristãos é pior ainda. Por que é pior ainda? Porque nós ainda temos a palavra que fere a nossa consciência, que fala a nossa consciência e que chama atenção quando nós não estamos vivendo conforme a ética do reino de Deus. E quer ver algo bem prático? Todos vocês têm amigos que não são crentes, ou não têm? Tem. Ali na faculdade, FAIT ou FAIT, né? FAIT, né? Na faculdade tem um barzinho bem na frente, né? Na entrada, bastante conhecido ali. Algumas vezes eu fui buscar minha sobrinha na sexta-feira, lá na faculdade. Minha sobrinha estuda nessa faculdade. E, gente, eu acho que tinha mais gente naquele bar do que na faculdade naquele dia. Essa foi a sensação que eu tive. Porque estava lotado de gente. Lotado. E as salas estavam vazias. As salas de aula estavam vazias. Aí você pega uma amiga sua que não é crente, ou um amigo, e ele passa a noitada naquele barzinho. E aí você pergunta para ele se ele considera aquilo errado ou certo. O que ele vai responder? Sem medo, gente. Ele vai dizer que é certo. Certo. Tem que aproveitar a vida, né? Curtir. Afinal de contas o tempo passa rápido demais. Então eu vou aproveitar ali, ó. Que mal tem eu me divertir com os meus amigos e com as minhas amigas. Essa vai ser a resposta dele. Aí você pega um crente como nós e nós perguntamos: é certo ir naquele local? Pelo amor de Deus, gente, vão responder que não, por favor. É certo ir naquele local? Não. E aí você vai responder para o seu amigo: por que o não? A primeira tendência: porque minha mãe não deixa. Pelo menos você não vai ficar feio na foto com ele, né? Minha mãe não deixa, o meu pai não deixa. É mais fácil falar que a mãe e o pai não deixam do que falar que o Deus que você crê é que não deixa, é que não concorda, é que abomina. Não é mais fácil falar que foi a mãe e o pai que não deixou do que falar que foi Deus? Então quer dizer, olha diferente daquele que é um cristão e daquele que não é um cristão. Para aquele que não é cristão, aquela prática é uma prática correta. Ele está se divertindo. Para nós como cristãos, nós falamos: não, é uma prática errada. Eu não devo frequentar esse tipo de lugar, de modo algum. Não, pastor, mas eu vou lá para pregar o evangelho. Conta outra, porque não vai lá para pregar o evangelho, coisa nenhuma. Vai lá por quê? Porque é um lugar agradável. Claro que é um lugar agradável. Porque tem pessoas agradáveis. É claro que tem pessoas agradáveis. Mas não é agradável na ótica de Deus. Por quê? Por conta da ética do reino de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos treina para isso. É por meio da palavra de Deus que nós somos fortalecidos para não termos certas atitudes. Quer conhecer o crente, o homem crente?
Coloca esse homem numa quadra de futebol ou num campo, né? Não é verdade? Aí os jogadores de bola aí, da Copa Gospel, né? Copa Gospel. Aí você vai ver quem é verdadeiramente crente ou não. E quem vive segundo a ética do reino de Deus. Por quê? Porque o que é crente vai levar aquela paulada na canela, mas não vai falar o palavrão, não vai revidar, não é verdade? É isso mesmo. Então a palavra de Deus nos fornece esse treinamento para nós enfrentarmos o mundo. Quando eu falo mundo, gente, não são as coisas boas do mundo, porque no mundo tem coisa boa também, não é verdade? Tomar aquela Coca-Cola é boa, gostoso, embora alguns dizem que Deus criou a água e o diabo criou a Coca-Cola. Já ouvi isso, né? Quem é contra, né, o refrigerante. Mas passear é gostoso, estar com os amigos é bom, mas dentro de um limite. E qual é esse limite? Não ofender Deus e a sua palavra. E como nós podemos conseguir? Por meio da palavra dele. Por meio da palavra dele. Por meio deste treinamento. Amém?